Sobre a SAF, o Jonathan, é o seguinte, Sim. eu vi o cara escrevendo, se você depois pode caçar no Google aí, sobre o Chelsea. O Chelsea em 1980, 26, não sei, o Chelsea faliu. O dono do time faliu, ele foi lá nas últimas divisões. Para ele não ter que fazer com outro nome, o cara vendeu para um outro cara que tem dinheiro num valor simbólico. Vou dar um exemplo, no valor de R$1. No valor de R$1, vendeu o time. Para não ter que cair, porque aí esse empresário que entrou pagou as dívidas, porque na Europa funciona assim, gente. Quando chega, o campeonato começa aqui em setembro e termina no outro ano, né? Quando chega no final do ano, na Europa aqui, você tem que fechar o caixa zero. É salário de jogador e tudo. Se você não fechar zero, eles vão tirando ponto seu, você vai caindo. Porque a galera usa muito a Juventus. A Juventus não foi isso, gente. A Juventus, o dono da Juventus na época, que caiu há 12, 14 anos atrás, ele estava envolvido em esquema de aposta. Os árbitros e tudo. Aí o time não caiu ali, eles tiraram ponto tudo, ali eles tiraram tudo dele. Não é que caiu, que faliu, não. Horas não faliu. Era nós de aposta. Tem gente que confunde. Mas é o seguinte, nós temos que ficar muito preocupados com isso, que o cara pôs no grupo, o Jota, assim, e se esse presidente do Cruzeiro, ou esses caras que estão lá, põe lá, simbólico, R$1, aí passa o Cruzeiro para a SAF compra, deposita o dinheiro na SAF, que é Cruzeiro Novo, né, que eles falaram, Cruzeiro Novo, eles põem o Cruzeiro Novo ali, e o dinheiro eles põem ali. E o Cruzeiro Velho continua do mesmo jeito, com as dívidas, os negócios, tudo. Porque eles estão avaliando aí quantos que custa o Cruzeiro. É isso que está a minha pergunta agora, que eu vou falar com você. Vamos dar um exemplo. Se o Cruzeiro custar $1 milhão, os caras compram o Cruzeiro, os 49%. Os 49% do Cruzeiro custa $1 milhão. Os caras vão lá e compram ele. Esse dinheiro vai ser depositado na SAF nova, ou esse 1 milhão vai vir, é isso que você falou agora, o Sérgio explicar pra gente. Esse 1 milhão vai vir pro Cruzeiro Velho para pagar a dívida do Cruzeiro. Não, ele vai ser. Que o torcedor quer saber. Ele vai ser colocado no Cruzeiro novo, né? Para investimento e as coisas, e parte desse salário será dividido para pagar as dívidas, né? Não, mas é aí que eu tô falando com você. O lucro, se houver lucro, e vai haver lucro, né? Aí sim, 20% vai pro Cruzeiro Velho. 20% do lucro. Aí que tá o erro aí. Eu vou explicar você pode que você pode até achar assim, mano, tá errado, mas não. O cara quando compra um time aqui, eu dou um exemplo, um time que vizinho meu aqui que mora na cidade, o cara comprou, o Russo comprou por, acho que 85%. Eu vou pesquisar depois, que na próxima live eu posso até mandar pro Jonathan, o Jonathan mostrar para os caras entenderem. Ele comprou 85% do time. Ele pagou os 85% pro ex-dono, ele pagou. Então, quer dizer, se os caras estão comprando 49% do Cruzeiro, por que tem que pôr na SAF nova? Não, eles estão pagando $1 milhão. Hoje eu tô falando que é $1 milhão, não, só dando exemplo, dinheiro, tá? O dinheiro vai ser envolvido para pagar as pendências do Cruzeiro, né, cara? Isso, isso é pra você. Vai pro Cruzeiro novo, porque o cara tá comprando o Cruzeiro Clube, né? Ele tá comprando o time, quer dizer, de futebol do Cruzeiro. Ele tá pagando. Isso que ele tá pagando o valor nos 49%. $1 milhão. Só que esse dinheiro vai para as dívidas. Pagar a dívida. Isso. Só que o que acontece? Muita gente tem dúvida com isso. Quando o Cruzeiro virar uma SAF, né? O Cruzeiro vai ter um negócio de credores, e todo mundo que o Cruzeiro deve vai para esses credores. Eles vão ter que assinar algum termo, algo do tipo assim, para aquela porcentagem de dinheiro obrigatoriamente pagar aquelas dívidas. Então 20% do valor, e falo depois as dívidas que ficarem no Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem dívida e só esses 49% não vai pagar toda a dívida, não vai conseguir pagar toda a dívida. Então essas pessoas assinam esse termo que vão, mas aí a partir desse momento todo mês vai cair pingar o dinheiro, não tem como errar isso aí. Esse dinheiro já fica reservado para pagar essa dívida, entendeu? E talvez não é algo que vai pagar de uma vez. Por exemplo, União, não precisa pagar de uma vez, né? Dívida com jogador, você tem dívida com o Fred. Já tá parcelado. A dívida do Fred é igual comprar um carro, 30 prestações aí, entendeu? Tem dívida com o Léo, tem dívida com o Dedé. E tudo isso vai contabilizar, né, nessa questão. Isso. O jogador tem que se mostrar.
que aqueles jogadores que não forem bem e os que não forem escolhidos vão ficar no Cruzeiro Velho. E o Cruzeiro Velho é que vai fazer a dispensa deles. As dívidas de Edilson, de Fred, está lá no Cruzeiro Velho. O Cruzeiro Velho deve 870 milhões, tá certo? Que deve. Então, essa dívida vai ficar lá. Se você ler a lei que foi aprovada, não se mistura as dívidas do Cruzeiro Velho com a SAF nova. A SAF é zero dívida. Não tem que pagar nenhuma dívida. A SAF vai ter o seguinte: se o Cruzeiro voltar a arrecadar 400 milhões, hoje o Flamengo arrecada 1 bi, né? Se o Cruzeiro voltar a arrecadar 400 milhões, 20% dessa arrecadação, 400 milhões que eu falo assim, lá quando ele estiver na Série A e estiver disputando título, porque só se arrecada isso se você estiver disputando título feito que o Cruzeiro disputava. Campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, campeão da Copa Brasil, você vê, no último ano antes dele cair, ele arrecadou 390, 380 milhões. Então 20% disso, 80 milhões, é para pagar essas dívidas. Essas dívidas serão pagas em 10 anos. Isso aí está na lei. O Cruzeiro tem 10 anos para pagar isso. Então, Fred, o Edilson, essa turma toda, e milhares de outros que estão entrando aí, vai cobrar do Cruzeiro Velho. Vai lá ficar brigando na justiça aí com o Cruzeiro Velho. Agora, recurso que o Cruzeiro Velho vai ter para pagar isso aí é exatamente os 20% da receita nova que gerar a partir de 2023. Porque o ano que vem tem zero receita, né? Que receita que tem? Nenhuma. Então, pode ter aí 10 milhões, 20 milhões de receita. Vamos botar que ele tenha 20 milhões de receita. 20% disso é 4 milhões, não vale nada, tá certo? Então, quer dizer, não tem como pagar o ano que vem nada, o Cruzeiro Velho. Ele vai ter como pagar depois. Agora, o Cruzeiro Velho está se movimentando. O Sérgio Rodrigues está se movimentando. Ele pretende, né, fazer um shopping embaixo, ali no Barro Preto, é um quarteirão inteiro, estilo Cidade Jardim, aqui em São Paulo. Embaixo um shopping com prédios, tá certo? Em cima. Isso é um empreendimento que pode gerar aí 200 milhões para o Cruzeiro, 300 milhões, não sei quanto, depende do estilo que eles forem fazer aquilo ali. O Cruzeiro continua com o patrimônio dele inteiro, o Cruzeiro Velho. Então, isso aí vai ajudar a pagar essas dívidas, mais a receita. Mas o Cruzeiro vai ter prazo, por lei, no mínimo 10 anos para pagar isso aí. Então, por isso é que eu estou dizendo para você está começando um Cruzeiro novo, com zero dívida e zero obrigação. Esse Cruzeiro novo não vai ter... por isso que eu tô falando, o gestor dele, que é o cara que pôs dinheiro, não vai deixar essas pouca vergonha aí do que aconteceu. Não, Fred, 70 milhões, todo dia um jogador, milhões. Um negócio de doido isso aí, né? Então esse cara novo não vai deixar isso acontecer. Não vai ter essas dívidas mais. Não vai ter jogador sendo dispensado e tendo que pagar ele na justiça. Isso vai acabar pela SAF, né? Mas só vai vir para a SAF os jogadores que realmente quiserem integrar o Cruzeiro novo, e vai ser o único time no Brasil que é zero dívida. Zero dívida. Que time é esse que vai ter no Brasil zero dívida? Nenhum. No momento é só o Cruzeiro que vai estar nessa situação assim que a SAF funcionar. Mas aí, como diz você, o investidor não é burro, o cara não vai meter 300, 400 milhões num clube e vai deixar lá qualquer um gerir esse dinheiro dele. Isso aí vai ter muito critério e muita cobrança e muita coisa. Eu acho que é uma vantagem danada jogar no Cruzeiro daqui para frente. Porque assim que o investidor entrar, é o único clube que não vai atrasar pagamento. É o único clube que tem vai ter 350, 400 milhões no caixa, sabe? E que vai montar um time forte. Não, ele está recebendo o Cruzeiro agora nesse mês, pelo que eu escutei, eu não sou lá, não sou gestor do Cruzeiro, não sou nada, tá certo? O Cruzeiro, ele está em dia, está pagando o mês de outubro, então pagou o atrasado de todos os jogadores, pelo que eu sei, que saiu ontem, inclusive, na televisão assistindo o jogo, que não tem nada para pagar. Eu não sou gestor lá, não sou diretor, nem presidente, nem nada, mas a informação que eu tenho
é que vai estar todo mundo em dia esse mês de outubro. Então, em dezembro já vem para a SAF. Quando vier para a SAF, os jogadores vão receber em dia. O contrato vai ser transferido para a SAF. Então, não tem problema nenhum isso. Não é que ninguém vai entrar no final da fila, porque não tem atrasado. Pelo que eu sei, pelo que eu soube, que estaria pagando até outubro, todo mundo. Tá vendo? Então, essa situação, não é que ele entra lá no final da fila. Se ele vier para a SAF, ele, daí para frente, ele vai receber em dia rigorosamente. Feito hoje, ele está em dia. E pelo que eu sei, o salário do mês de novembro está garantido também. Eles já arrumaram o dinheiro para pagar o salário de todo mundo do mês de novembro. Bom, deixa eu te falar um negócio aqui. Vamos lá. O problema é o seguinte, não é receba quanto quiser. Tem uma lei. Primeira coisa é ter um nome glorioso, maravilhoso, que foi construído e que destruíram ele nesses anos, por uma irresponsabilidade total, né? Então, o Cruzeiro chegou no fundo do poço. Você tem duas opções, ou fecha, quebra, ou cria a SAF. A SAF foi uma lei maravilhosa para salvar o futebol brasileiro, que o mundo inteiro é dela. Agora, a empresa Cruzeiro Antigo está quebrado, deve 900 milhões, está quebrado, não tem como pagar e não tem receita e não tem nada. O Cruzeiro Velho tinha que pedir hoje falência. Falar, não pago, não tem como pagar. Ela não tem, se não é o Pedrinho, não tinha ninguém recebendo em dia, feito aí todo mundo recebendo. Receberam, sabe? Mas acabou, ele já botou um dinheirão lá dentro do Cruzeiro. Então, ninguém vai continuar pondo dinheiro no Cruzeiro. Eu já emprestei dinheiro para o Cruzeiro, vou ficar lá dentro da massa falida para receber um dia. Tá certo? Eu fui ajudar para não ir para a Série C lá atrás, há mais de ano atrás. Né? E assim outros. Então, o problema é que a gente tem que ser mais realista. O que é? Ou faz a SAF, ou fecha as portas e dá o calote geral em todo mundo. Do jeito que está sendo feito, todo mundo vai receber. Mas vai ter que ter prazo. No prazo vai receber. Mas essa é a realidade mesmo. A SAF foi criada para isso mesmo, para salvar. Porque senão ninguém vai receber nem R$1. Perdeu 100% de tudo. Ontem o diretor da XP, que eu que apresentei, o pessoal do Cruzeiro, o Serginho tem um mérito grande, que ele entrou e viu que a única solução era a SAF. A SAF é uma lei que eu pedi lá atrás a vários deputados, a vários senadores, é uma lei, inclusive, do Rodrigo Pacheco, tá certo? O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, né? Presidente do Senado. Ele que fez essa lei, ele que aprovou a lei para salvar o futebol brasileiro. Não se iluda, não. Todos os times do Brasil estão quebrados, estão aí pendurados. O Atlético, olha no balanço do Atlético, quanto que o Atlético deve. 1 bilhão e cacetada, tá certo? Se não tem lá o Rubens Menin aportando recursos lá, também já tinha quebrado, estava na Série B, Série C, o que fosse também. Essa é a realidade nossa do futebol brasileiro. Eu sou Cruzeiro, sou ex-campeão da Copa do Brasil, sou campeão brasileiro, Libertadores, só eu que tenho vindo. Meu coração é Cruzeiro.